Olá, estamos começando mais um Podcast Tunas e hoje com o deputado estadual Denian Couto, que é jornalista, comentarista do SBT Paraná, professor de Direito, e hoje vai vir contar um pouco sobre sua trajetória de vida, falar sobre política e também falar sobre as emendas, né, deputado, que trouxe ao município. É um prazer tê-lo aqui, deputado. Prazer é meu, Murilo. Coisa boa a gente poder conversar e mandar o nosso papo adiante, né, aqui no teu podcast. Deputado, eu queria que o senhor falasse quem é o Denian antes da política, antes de ser o deputado, antes de ser o vereador. Eu entrei para a política tardiamente, né? Eu sou nascido no Rio Grande do Sul, eu sou de Porto Alegre, e eu moro no Paraná há mais de 20 anos. E eu fui abraçado por esse estado. O Paraná me abraçou, é onde eu sou feliz, onde eu tenho a minha família. E eu sempre fui, desde o tempo de Porto Alegre, eu sempre fui um jornalista muito combativo. E eu sempre trabalhei no jornalismo político, sempre. E quando eu comecei a fazer jornalismo político no Paraná, nós revolucionamos a forma de fazer política na televisão na época, com o extinto Jornal da Massa, em que era um jornal de comentários políticos na televisão. E aquilo fez o meu nome alavancar. Dali para frente eu fui para o rádio, primeiro na Jovem Pan, hoje na Rádio Mercosul, onde estou até hoje. E as pessoas acabaram se identificando comigo, com a minha forma de pensar. Porque comigo, Murilo, eu costumo dizer o seguinte: o que é certo, o que não é, pau. É ir para cima do que está errado. E as pessoas se identificaram e elas me pediram muito que eu entrasse para a política. Os meus ouvintes, os meus telespectadores, os meus amigos diziam o seguinte: a gente quer alguém como você para votar. E eu me candidatei a vereador de Curitiba e ganhei a eleição como um dos mais votados. Aí eu fiquei meio mandato como vereador e concorri a deputado estadual. Fui um dos deputados estaduais mais votados de toda a região metropolitana da capital. E aí comecei a trabalhar, e esse é um trabalho que me dá muito prazer. Eu gosto de ser deputado porque eu trato de ajudar as pessoas. Eu estou menos preocupado com o discurso e mais preocupado em ajudar as pessoas que precisam mais. E por isso que eu tenho tanto empenho por ajudar o Vale do Ribeira, Tunas particularmente, porque aqui está uma região do estado em que o deputado tem o dever de atuar. Aí eu juntei toda a energia que eu tenho como jornalista e como professor com a vida da política, e aí deu certo, e o meu negócio é ir para frente. Que bacana, deputado. Então foi por conta desse jeito do senhor que o senhor começou a ouvir as pessoas falando que tinha que sair candidato a vereador. Então, mas o senhor não tinha esse interesse quando começou no meio? Não, eu nunca tinha sido filiado a partido político, Murilo. Eu nunca na vida tinha me filiado a um partido. Escolher o partido foi uma providência complexa, porque você tem que achar uma legenda que você se encaixe melhor, né? E aí eu tinha que escolher o partido, lançar a candidatura. Eu não sabia fazer campanha, eu não tinha apoio de lideranças de bairro, de nada disso. Eu tinha a minha voz e tinha a minha disposição para trabalhar. E aí eu fui para cima, e o resultado foi muito positivo. Quando eu fui vereador de Curitiba, eu aprovei leis importantes como vereador e fiz um combate muito sério às coisas que eram erradas na cidade. E ninguém tinha coragem de apontar o dedo, porque como Curitiba ela é uma cidade muito boa, e a gente sabe que é, né, Murilo? Todo mundo só tratava de fazer afago. E eu chamei Curitiba a razão. Digo, olha, a gente tem coisa para arrumar aqui. O transporte coletivo é muito complicado. Ele é muito caro, o transporte coletivo, principalmente para quem é da região metropolitana e tem que ir à capital. Um transporte caro assim tem que ser enfrentado. Qualidade no transporte coletivo. Tomar o dinheiro do cartão transporte. Uma indústria de multa. A pessoa sai com seu carro de Tunas, caía em Curitiba, era multado porque não enxergava onde estavam os radares. Tudo arapuca. Sistema de saúde complicado. Quem está em Tunas tem que ser atendido muitas vezes em Curitiba.
E eu fui para cima. E isso me deu muita credibilidade. Porque todo mundo falava, poxa vida, aquilo que o Denian fala no rádio e na televisão é exatamente aquilo que ele faz na política. É a mesma pessoa. Então, se eu gostava dele lá na comunicação, eu vou confiar. E aí eu me elegi deputado. E eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu ando pelos lugares, o pessoal me diz assim, nossa, como você é humilde. Eu digo, mas sim, óbvio. Só porque eu virei deputado eu tenho que me transformar num... Eu não, velho. Eu sou do mesmo jeito que eu sou fora da política. E isso fez com que esse trabalho andasse para frente. Bacana, deputado. Eu queria que o senhor falasse essa relação com o Vale do Ribeira que o senhor tem. Eu vejo que o senhor tem uma parceria bacana. Até entrevistei recentemente o vereador Sargento Ronaldo, de Adrianópolis, e falou muito bem do senhor. Até vou mandar para o senhor o podcast. Manda mesmo para eu assistir. Falou muito bem. Até quero mandar um abraço pro pessoal de Adrianópolis, pro vereador Sargento. E queria que o senhor falasse, porque realmente a gente tem muitas dificuldades aqui no Vale do Ribeira e precisamos de alguém como o senhor que realmente tem essa voz ativa para brigar pelo nosso Vale do Ribeira. A minha relação com o Vale do Ribeira em primeiro lugar, é uma relação de obrigação. A gente olha para o Paraná. Paraná é o estado que mais cresce no Brasil. Nós temos resultados econômicos no estado que são superiores aos outros estados da federação e muito superior ao governo federal. Muito bem, onde estão as necessidades do Paraná? Quais são as regiões que precisam mais? Primeiro lugar, Vale do Ribeira. É aqui que eu tenho que trabalhar. Porque senão, para que eu virei deputado? Se é para trabalhar... Curitiba não precisa de deputado. A cidade está pronta. Maringá, Londrina, todas essas cidades que são muito ricas, elas não precisam de deputado. Onde que o deputado que quer trabalhar tem que atuar? Naqueles municípios mais carentes. E a gente sabe que as nossas cidades, elas precisam muito. Então, foco em Adrianópolis, foco em Doutor Ulisses, foco em Tunas do Paraná, foco em Cerro Azul, em Itaperuçu, em Rio Branco do Sul. Então é olhar para esses municípios e fazer com que a política pública chegue. Então, você falou aqui do Sargento Ronaldo, vereador, meu parceiro em Adrianópolis. Ele foi no meu gabinete, disse, ó, nós estamos com um problema lá de caminhão-fossa. É muito caro, um sistema estranho, inclusive, que a administração municipal fez. Me arrume um caminhão-fossa. Caro um caminhão-fossa. Eu mexi as minhas emendas parlamentares inteiras. Vai o caminhão-fossa para Adrianópolis. Aqui em Tunas do Paraná. Aqui a relação é de confiança absoluta no trabalho do prefeito Baldão, dos vereadores que são parceiros na cidade. Quero deixar um abraço muito grande para Josilene Polaca e para o Amailson, para o ex-vereador Renato, para o meu companheiro de jornada, meu amigo, seu Ademar, primeiro prefeito dessa cidade. São os meus parceiros. E eles me disseram, Denian, a cidade precisa. Nós mandamos para cá. Eu sou deputado há pouco mais de 2 anos. Eu mandei, em pouco mais de 2 anos, para Tunas do Paraná, quase R$1.800.000 em emenda. Micro-ônibus para saúde, van para transporte de pacientes, carro para saúde, veículo para a área da agricultura, que é aqueles veículos maiores para poder subir tudo isso que tem que subir aqui na cidade. Mandamos recurso que vai chegar para a questão da educação. Ou seja, onde as pessoas precisam é nesse setor. Eu, hoje, antes da entrevista para cá, eu fiz questão de visitar o nosso hospital, entre aspas, e ouvir dos enfermeiros, da gestão do hospital, dos pacientes, o que eles precisam. Não é a minha cabeça que diz, são as pessoas que dizem. Então eu saí correndo para ajudar. Não é comum um deputado que não fez voto no município empregar tanto recurso na cidade. Eu fiz 4 votos aqui, Murilo. 4 só. Se eu fosse seguir a lógica da política tradicional, eu ia mandar o recurso para onde eu fiz voto. Sim. Eu estou fazendo o contrário. O recurso público é sagrado.
ele não pode ser trocado por voto. O recurso público tem que ser empregado onde as pessoas precisam do dinheiro. Então, na hora de mandar um micro-ônibus para a saúde, eu mando para onde eu fiz voto, para Curitiba, que foi a cidade que mais me deu voto. Para quê? Eles não precisam. Quem que precisa? Tunas precisa. Então vem o recurso para cá. Isso é uma forma diferente de ver a política. Você é um jovem... Quantos anos você tem, Murilo? 23. 23 anos. Andei no sol um pouco, por isso que eu tô meio judiado. Agora, o Murilo tem uma vida inteira. Tem a chamada da vida pública. Faz esse podcast. Já atua na questão da gestão da nossa cidade. Nunca perca isso que você tem, que é tão bonito, de que a política seja para as pessoas e não para a gente mesmo. Quando um político começa a trabalhar para si mesmo, ele, em primeiro lugar, tem vida curta na política, porque ele não serve, e segundo, ele é egoísta. E o político, ele não tem que pensar em si. Se eu fosse pensar só em mim, era só cidade grande e só cidade onde tem voto. Pois eu faço exatamente o contrário. 1.800.000 quase para Tunas do Paraná, e eu vou mandar muito mais até o fim do meu mandato. Eu quero inscrever o meu nome aqui como um dos deputados que mais ajudou Tunas do Paraná na história do nosso estado, ainda que não tenha voto. Sabe o que vai acontecer? Quando a eleição do ano que vem ocorrer e a gente abrir urna, vai estar cheio de voto para o Denian lá. Mas não porque eu discursei, e sim porque eu ajudei a cidade. É uma questão de fazer o que é certo, sempre. Não às vezes. O que é certo é certo. Então fazer o que é certo sempre. E essa oportunidade que você está me dando de conversar com Tunas e com o Vale do Ribeira, eu te agradeço muito. A mesma questão lá em Cerro Azul, em Itaperuçu, em Adrianópolis a gente já falou. É ajudar o Vale, que é o que eu estou disposto a fazer. Sensacional, deputado. Eu queria que o senhor falasse sobre a atual gestão. O senhor comentou que deu uma volta no município. O que o senhor está achando dessa atual gestão? Eu estou achando que o Baldão faz um governo para o futuro. E isso me agrada. Eu vejo um prefeito que tem os olhos para frente. Não é resolver o instantâneo sem se preocupar com o que vai ocorrer com o município. Por tudo que eu vi e por tudo que tenho visto dessa parceria com o prefeito Baldão, me parece que ele entregará o governo lá em 2028 como o maior prefeito da história da cidade. Eu gosto do Baldão, mas não é porque eu gosto dele que eu estou dizendo isso. Eu estou dizendo isso porque eu vejo. É um governo que tem os olhos lá para frente. Então a gente está olhando para o futuro da cidade, e o futuro da cidade tem que ser um futuro da cidade em desenvolvimento, né? Então você é personagem ativo disso. Um governo que se preocupa com evento, com turismo, com atração de pessoas, é um governo que olha para o futuro. Tunas não pode retroceder daqui para cima, né? Então eu tenho ficado muito feliz com o que eu tenho visto aqui. Se não fosse bom, eu, com toda a honestidade que eu tenho, diria, acho que o prefeito está falhando, precisa melhorar, estou aqui para ajudar, mas não é o caso. A administração municipal vai muito bem, no meu modo de ver. Bacana, o senhor mencionou a questão de eventos, até já convido o senhor, o prefeito comentou já com o senhor sobre o evento do aniversário da cidade, convidar toda a população do Vale do Ribeira que tiver interesse em vir prestigiar, que vai ser dia 7, 8 e 9 de novembro. Vamos fazer a Expo Tunas, a Feira do Vale do Ribeira, destacando todas as riquezas que a gente tem nesse Vale do Ribeira, que é tão lindo, né, deputado? Sabe onde eu estarei em 7, 8 e 9 de novembro? Tunas do Paraná. Tá aceito o convite. Obrigado, deputado. Queria que o senhor falasse sobre a política já de 2026, as eleições de 2026. O senhor é candidato à reeleição? Sou candidato a deputado estadual de novo. Esse é o meu primeiro mandato, eu estou no meio do primeiro mandato. E muita gente me diz assim, Denian, por que você não concorre a deputado federal para ajudar lá em Brasília? A gente é tão descontente com os políticos de Brasília, não tem como você concorrer a deputado? E eu tenho falado com as pessoas, não me peça isso agora.
me deixe ajudar as cidades. A Assembleia Legislativa, muitas vezes, que é onde estão os deputados estaduais, muitas vezes a Assembleia Legislativa se perde numa discurseira, Murilo, sem fim. E a gente está na internet. Virou uma febre o tal do corte da internet para publicar em rede social. Virou uma febre. Tá sim de deputado lacrador. Os bancada deputados do TikTok. Os TikTokers. É a bancada do clique. Eles estão desesperados para publicar um videozinho e ganhar curtida. Eu não sou desse jeito. Eu tô aqui para trabalhar, irmão. Então eu quero concorrer a deputado na eleição do ano que vem, como deputado estadual, e buscar a reeleição para que eu possa seguir trabalhando pelas nossas cidades. Se tem um deputado presente, se ele está em cima, a saúde melhora, a educação melhora, porque ele é parceiro do prefeito e dos vereadores. Então o que eu me propus eu vou buscar mais um mandato de deputado estadual. Se o eleitor entender que eu deva continuar, eu vou honrar cada voto com honestidade e com compromisso no interesse público e trabalhar pelas pessoas. Aí lá na frente, se o processo de ajuda às cidades estiver concluído, aí pode pensar em disputar uma eleição para Brasília ou algo dessa maneira. Eu sempre critico muito os políticos tradicionais que estão sempre preocupados em dar upgrade, pular. Eu não estou aí para isso. Eu sou um trabalhador. Eu quero ajudar. Então, hoje, quando eu estava conversando com o prefeito reuniu uns assessores e ele falou na reunião, pô, esse deputado ajuda. Então, eu quero ser reeleito para continuar ajudando. Para que eu possa pegar uma cidade como Tunas, Adrianópolis, Cerro Azul, poder ajudar as pessoas de verdade. Então eu estou apresentando o meu nome para a eleição do ano que vem. A gente não está em campanha, então não tem que pedir voto, não tem que fazer nada. Estou simplesmente olhando para o futuro. E o futuro me coloca uma responsabilidade de não ir para casa. Porque tem dias que a gente fica tão desgostoso. Sabe, eu vou largar. Sabe? Vou para casa, vou tocar minha vida no jornalismo, vou para a sala de aula. Daí eu penso, pois é, mas e o povo que precisa? Eu faço o quê? Então, vou de novo. Eu fico feliz em ouvir isso, deputado, porque realmente a gente está com muitas dificuldades em achar deputados que tenham essa voz ativa e que realmente represente não só nós ao todo ali do estado, que eu acredito que tem alguns municípios, que nem o senhor falou, que realmente não precisa, mas que tenham essa visão do Vale do Ribeira, que não venha somente em período eleitoral pedir voto e apontar onde que tem dificuldades, mas que realmente ajude nesses 4 anos, e acredito que o senhor é uma dessas pessoas que ajuda o Vale do Ribeira e não pensa somente em política. Eu te agradeço muito pelo que você está dizendo, e eu também não gosto, sabe? Eu gosto de tratar com respeito o lugar. O que eu disse? O Vale do Ribeira atravessa dificuldades e a gente tem que ajudar. Tem muita gente que gosta de apontar o dedo para os defeitos. Porque Tunas e vai falar mal da cidade. Eu não permito que falem mal do Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira é um patrimônio do Paraná. Nós temos que cuidar daqui. Não é pichando e falando mal. Tunas tem um problema geográfico, é tudo morro, sobe e desce, é difícil e não sei o que, e qualquer um faz a casa lá de qualquer jeito. Adianta alguma coisa um discurso para depreciar e falar mal do município? Se quiserem arrumar uma treta comigo, fale mal de Tunas. Aí eu vou brigar. Não, irmão. A cidade precisa de ajuda, o povo precisa de ajuda, mas é um lugar ótimo, bonito, de gente honesta e trabalhadora. A gente fala com o povo aqui. É o povo, meu irmão. É povo, é gente que precisa. Daí, o cara fala mal de Cerro Azul, fala mal de Adrianópolis, fala mal até da estrada. Tem gente que tem preguiça de vir pra cá porque tem muita curva. Vá, velho, vamos andar curva, que vai vir do céu. E o famoso rastro da serpente, né? Que tem pessoas que saem do Brasil inteiro pra vir fazer esse trecho. Então, claro, assim, essas pessoas que reclamam ali, reclamam realmente de tudo, né? Porque essas montanhas, essas curvas,
que tem algumas pessoas que reclamam, a gente agradece, porque somos privilegiados em estar num vale realmente cheio de montanhas e Sabe o que tem que fazer? Já que você é o homem do evento, tô cheio de ideias, né? Cada vez que eu venho pra cá, minha cabeça bomba. A gente tem que organizar um evento grande para os motociclistas. Sim. Porque os motociclistas adoram essas curvas, né? E a gente organizar aqui um dia das motociatas, das curvas do Vale do Ribeira, né? Para a gente pensar como atrair turista para vir aqui nos nossos restaurantes, comprar no nosso comércio, para fazer a cidade bombar. Então se quiserem me ter de amigo, tá tudo bem. Se quiserem me ter de inimigo, fale mal do Vale do Ribeira perto de mim, que eu vou pro pau. Eu não vou deixar falar mal das nossas cidades. Tem problema? Claro que tem, né, Murilo? Tem, né? Mas a gente não vai ficar pichando o próprio lugar que a gente ama. Eu não, eu pelo menos não gosto disso. Isso aí, deputado. Queria que o senhor falasse quem que o senhor acha que representa ou representaria bem como governador do estado do Paraná, representando, pensando no Vale do Ribeira. Tem nomes como Guto, Greca, Alexandre Cury, Moro, entre outros nomes fortes, né? Queria que o senhor falasse quem que o senhor acha que realmente representaria bem o nosso Paraná. Eu acho que os nomes que você falou, todos eles têm qualificação para governar o estado. Mas o cenário, ele ainda é um cenário de incerteza. Eu não sei te dizer verdadeiramente quem vai disputar a eleição. Eu sei que o Alexandre Cury tem uma história pelo Vale do Ribeira, que a gente tem que respeitar. O secretário Guto Silva, secretário das cidades, tem ajudado demais o Vale do Ribeira. Nós temos que respeitar. O ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, é um homem que conhece o Vale do Ribeira. Tem uma atuação bastante forte também como secretário de desenvolvimento. E o senador Sérgio Moro, esse tem uma história um pouco menor, porque ele entrou para a política agora, e eu ainda não consegui identificar o que o Moro quer. E te falo isso com toda sinceridade. Não estou dizendo que ele é um mau candidato, e nem que ele não possa ser um grande governador. Não é isso. Eu não identifiquei ainda qual é o projeto do Moro. O Alexandre, o Guto e o Greca significariam uma continuidade do Ratinho Júnior, que é um grande governador. O Moro eu não sei. Pode ser que ele me convença ali na frente. Mas eu ainda não sei. Eu não sei dizer o que o Moro busca numa candidatura a governador. Eu acho que o Moro tem um serviço prestado ao Brasil muito importante com a Operação Lava Jato. Mas eu ainda vou aguardar um pouco para ver o que o Moro faz. Eu gosto de uma frase e que os meus assessores repetem toda hora, que é o seguinte: eu acho que o povo tem que votar em quem não precisa ligar o GPS para chegar na cidade da gente. Eu sei chegar no Vale do Ribeira de onde eu estiver do Paraná, sem ligar o GPS. Quem tem que governar o Paraná é alguém que saiba chegar e conhecer a realidade do Vale do Ribeira. Com certeza. Entendeu? É assim, Daniel, você tá no boqueirão. Pra mim já tá respondido. Tem algumas pessoas que eu acredito que não tem, né? Que não tem, até porque eu nunca ouvi dizer que passou, pelo menos por aqui. Que tenha colocado o pé aqui, né? Daniel, você tá no boqueirão em Curitiba, ou você tá nos 5 conjuntos em Londrina. Como é que você faz para chegar em Tunas do Paraná? Eu digo o caminho. Eu sei, eu conheço a minha região. Tem gente que nunca veio. Sim. Então, pode ser bom governador? Pode. Mas me parece que essa questão do compromisso com o local, isso é fundamental, senão a gente se perde, né, Murilo? Sim. Então, o senhor acredita que quem é o governador Ratinho pode apoiar nesses... Eu acredito que desses 3 nomes ali, os 3 têm uma grande chance, né? Tem chance. Do governador apoiar, mas até então a gente não ouviu da boca do governador mesmo quem que vai ser o nome. E ele demora, hein? O governador Ratinho Júnior demora para dizer. Mas ele tá na dele, né? Ele tá também... O governador está tentando ver se viabiliza uma candidatura à presidência da República, o que para o Paraná seria excelente, né? Com certeza. Excelente. Teria o meu apoio em qualquer situação. Se o Ratinho Júnior sair candidato a presidente, eu vou trabalhar para ele. Mas assim, eu acho que o predileto do governador é o Guto Silva.
Não significa que será o Guto o candidato. Mas é questão de predileto, de que ele gosta mais. Mas não é só gostar, né? A gente não escolhe um candidato pelo coração. A gente escolhe o candidato pela conjuntura. Quem consegue agregar mais apoios, quem a pesquisa mostra que está melhor. É uma série de fatores, não é apenas o coração da gente, né? Eu acredito que o Guto daí não seria o nome que ele é o seria mais articulação, né? Mas a gente vai ter que esperar. Essa resposta, Murilo... Não pode mudar bastante coisa nesse um ano, né, deputado? Pode. Então, essa é uma resposta que eu, sinceramente, não tenho para te dar. Mas eu sei que é esse grupo aí que vai tentar caminhar unido. Nós temos uma eleição complexa para o Senado, com 2 cadeiras, e temos que escolher deputado federal, deputado estadual. É uma eleição difícil, sim, né? Difícil. E para presidente, o senhor mencionou o nome do Ratinho. Eu queria que o senhor falasse o que o senhor está achando desse atual governo. Eu não gosto do governo Lula. É uma questão de percepção. Veja, eu não estou aqui para falar do Lula. Estou aqui para falar do governo Lula. É um governo ruim. Se a gente olha para o governo não tem resultados positivos na educação. Os índices internacionais mostram que o Brasil tem uma das piores educações do mundo. Esse ano não teve nem orçamento para comprar livro didático para criança em séries iniciais. As crianças estão usando o livro velho. Então o governo vai mal. Na área econômica, o governo vai mal. É só entrar num mercado, entrar numa quitanda que a gente vê os preços. O governo vai mal. Questão de infraestrutura, tem pouquíssimo feito pelo governo federal. Então, quando eu olho o resultado de governo, eu digo, olha, eu acho que a gente pode evoluir. Nesse ponto, me parece que se a gente tivesse a oportunidade de votar no Ratinho Júnior, para mim seria melhor, porque eu estou vendo o que ele está fazendo pelo Paraná. Se ele conseguir reproduzir no cenário federal o que ele faz no cenário local, seria um grande presidente. Mas se não for ele, fala-se do nome do Tarcísio, governador de São Paulo, pode ser um bom presidente, o governador de Goiás, governador de Minas Gerais. Eu acho que a gente precisa oxigenar. O que eu vejo é assim, o Lula já foi presidente 3 vezes, 2 e agora está na 3ª vez. Será que não está na hora de virar o disco? Será que precisa da quarta vez? Será que não dá para dar uma arejada, né? Então eu penso sempre assim, eu não vou entrar aqui numa discussão ideológica, se o PT é bom, se não é bom, se o Bolsonaro, sabe essa briguinha? Eu não acho que é por aí. Eu penso o seguinte, povo brasileiro, vamos manter o que está aí ou vamos tentar mudar? Eu acho que a tentativa de mudança é o caminho que eu acredito. E sem contar nesses envolvimentos com corrupção e tudo mais, eu acredito que a gente tem que realmente mudar, né? Essa sujeirada não dá, né? E eu quero chamar, até eu acredito que o pessoal que está acompanhando em casa é acostumado a gente fazer um podcast no nosso estúdio, que fazemos entrevistas lá semanal, mas aqui foi a primeira live do podcast há 2 anos e meio atrás, que fizemos com o seu Ademar, que é o escritório dele que tem tudo aqui. A história de Tunas está aqui, né? Isso aí. O pessoal fala que se for para... que o município de Tunas não tem um museu ainda. Não tem. Quando tiver, vem buscar aqui. Né? Mas eu acredito que tem sim, que é aqui no seu Ademar, no escritório do seu Ademar, que eu ia chamar o seu Ademar Cordeiro, que foi o primeiro prefeito de Tunas do Paraná, presidente do Podemos aqui em Tunas. Seu Ademar, Zé, vai sentar aqui no meu lugar? Não, pode sentar aqui, ó. Senta aqui, seu Ademar. Senta aqui, seu Ademar. Seu Ademar. Quero que o senhor... Não, senta aqui. Pode sentar aqui. Isso aqui é o seguinte, quem sabe faz ao vivo. Deixa tocar o podcast aí, a gente vai sentando juntos aqui. Vamos improvisar aqui, né? É isso aí. Então, seu Ademar, eu queria que o senhor falasse um pouco, né, do Podemos, contasse um pouco de Tunas, e dar as boas-vindas pro deputado aqui no podcast. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, deputado. Assessoria que está presente. Um prazer primeiro recebê-lo aqui no estúdio que fica na minha casa, né? É um prazer mesmo, Murilo, companheiro, trabalhando junto. E eu estou tão satisfeito, orgulhoso de ter vindo nós visitar, trazer recursos para Tunas, que é um sonho lá da nossa gestão, já quando fui primeiro prefeito, que o Vale da Ribeira crescesse,
hoje já é uma realidade, né? Falta muito ainda. Você foi prefeito aqui em que ano, Ademar? 93, 96. 93, né? Então, O seu Ademar comprou a primeira cadeira que teve nesse município, né, seu Ademar? Exatamente, difícil. Peguei um governo com poucos recursos e muita coisa a fazer. Então foi um início, hoje, satisfatório, porque está havendo um progresso, mas foi difícil. Quando a gente olha... bom, o seu Ademar, ele faz parte da história da cidade, né? Com certeza. Então é a história viva e que a gente tem o dever de valorizar, de respeitar e de exaltar. Tunas do Paraná, ela é hoje o que é, porque teve um primeiro prefeito. Sim. O primeiro que assentou o município com identidade. Não era Bocaiúva. Sim. Chegou um momento de dar identidade a essa cidade. DNA. E a gente precisa valorizar. Você tem uma história linda, Ademar. Linda. E eu hoje posso ser deputado para ajudar a cidade que você fundou. Que coisa linda, né? Então estou todo arrepiado, porque a história é muito bonita, né? E um primeiro prefeito que vê, e hoje está na administração ajudando o atual prefeito. É isso que eu ia falar, o seu Ademar não só já contribuiu, como ainda contribui para o desenvolvimento do nosso município, porque o seu Ademar é o primeiro a chegar na prefeitura, 5h10, 5h20 ele tá mandando um bom dia pra gente já, mas 6h30 ele já tá na prefeitura. Você pode ir lá que é certeza que ele tá lá. E a última a sair que ele que fecha a prefeitura também. Então você vê a vontade que ele tem realmente do desenvolvimento do município, que com 76 anos, 75 vai fazer 76 ou já completou os 76? 77 esse mês. 77 esse mês, aí ó. Pra você ver, espera eu chegar a essa idade, quem dirá coisa Se eu chegar aos 77, como o Ademar chegou aos 77, eu vou ser o campeão do mundo. Porque o homem tá inteiro demais, né? Não, Eu queria só, mais uma vez, claro, né? É um prazer mesmo estar... o senhor está aqui no Vale do Ribeiro, especialmente em Tunas do Paraná, né? Que é um orgulho, tem a minha família, tenho orgulho, também moro em Curitiba com os familiares, mas eu sempre gostei do Nasci, né? Tenho um prazer todos os dias estar com os companheiros, dando bom dia e sabendo que a cidade está crescendo. E hoje agradecer ao deputado mais uma vez por ter trazido um recurso, mais recursos para dar saúde na área da agricultura. Eu agradeço de coração. Eu acho que não é nem agradecimento, eu acho que é obrigação, que é o que eu falava para o Murilo aqui no começo da nossa conversa, né? Se nós unirmos os nossos esforços, né, vai melhorar para o povo. Sim. Que no fim das contas não é para ele que a gente tem que trabalhar, não é para as pessoas, né? Vamos tocar com responsabilidade, fazer direitinho. E eu gosto muito de ver o seu Ademar numa questão de ser desprovido de vaidade. Tem muito ex-prefeito que não aceitaria integrar o governo de um prefeito que vem depois, não tem? Além de integrar, eu faço da... É chefe de gabinete, né? Eu torço todos os dias porque o prefeito Marco é um prefeito trabalhador mesmo. Tenho orgulho de estar com ele, porque eu vejo aquele que talvez o sonho que eu não fiz, ele está fazendo. Pois não tem que ter vaidade, tem que tocar o trabalho, né? E tem sido super, para mim, assim, gratificante de poder trabalhar por Tunas. Muito bom mesmo. Eu quero agradecer ao seu Ademar, quero agradecer especialmente ao deputado por ter aceito o convite de vir aqui compartilhar um pouco da sua história, falar das emendas, né, seu Ademar, que realmente vai ajudar demais o nosso município. E agradecer ao seu Ademar mais uma vez pelo apoio de sempre, né, seu Ademar? Desde que a gente deu uma ideia, acho que não sabiam nem o que era aí na podcast, nem nós que são um pouco mais novos não sabiam muito bem como que funcionava. Mas a gente veio com esse objetivo de entrevistar pessoas e trazer um pouco mais de informações, não só para Tunas do Paraná, mas para o Vale do Ribeira. E o seu Ademar, quando a gente comentou, na hora ele disponibilizou o espaço dele aqui, aceitou para vir aqui contar um pouco da história dele também, que foi a primeira entrevista. E agora o primeiro deputado, né, seu Ademar, a aceitar o convite de vir aqui compartilhar um pouco da história no podcast. Fico muito feliz, deputado, e deixo aqui à disposição as portas abertas do podcast para quando o senhor quiser voltar, vir aqui conversar com a gente. Para mim, um privilégio, voltarei sempre. E muito obrigado, Ademar, por me receber na tua casa. Abrir as portas da tua casa para me receber aqui, para mim é uma alegria
gigantesca. Murilo, parabéns pela condução. Você sabe que eu sou velho nesse negócio de comunicação, né? Você tem talento, garoto. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado mesmo. Viva Tunas. Até mais. Ó, boa tarde a todos. Um prazer aqui receber o deputado da minha casa, Murilo. Parabéns, Murilo, pelo programa. Um grande abraço a todos. Valeu. Isso aí. Tchau, tchau.